Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, tudo bem? Então é o seguinte, fechando agora o nosso assunto de inequações, a gente vai falar da inequação quociente. E como eu disse na última aula, a ideia é bem parecida com a de inequação produto. Nós só temos que tomar cuidado em uma situaçãozinha. Então olha só. Então a inequação quociente. Então nós vamos ter aqui uma situação que você vai dividir funções, né? Você vai estabelecer ali uma fração, né? Uma relação entre duas funções. Então vamos começar com um exemplinho aqui. Então vamos resolver essa inequação. E já vou começar com uma coisa perigosa aqui, Então eu tenho a função x menos 3 dividido pela função 1 menos x. E eu quero que isso aqui seja maior do que ou igual a zero. Por que aqui nós temos uma coisa perigosa? Pode ser que ao longo do processo do estudo de inequações aqui que a gente foi fazendo, você tenha percebido o seguinte, sempre que o professor está resolvendo os exercícios e aparece esse maior e igual aqui, ele faz aquela bolinha pintadinha, ele coloca o intervalo como sendo fechado, tá bem? E você pode ter pensado nisso como sendo um padrão. Isso é um padrão? Em parte sim, só que esse padrão não se aplica quando nós trabalhamos com um quociente. Porque o intervalo fechado indica o quê? Que nós vamos incluir na solução as raízes da função, os elementos do domínio que tornam a função igual a zero. E perceba o seguinte, se a gente for fazer um cálculo mental aqui, quem é a raiz da função no numerador? É o número 3. Quem é a raiz da função no denominador? O número 1. Só que observa o seguinte, se o x for 3, problema algum, 3 menos 3, 0, 1 menos 3, menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0. Então, para x igual a 3, a imagem é 0, eu posso incluir o 3 na solução. O problema vai estar para quem? Para o número 1, para a raiz do denominador. 1 menos 3 fica menos 2 em cima. Só que embaixo, 1 menos 1, 0. Nós não podemos dividir por zero. Não se define uma divisão quando o denominador é nulo. Então, mesmo o intervalo aqui sendo fechado, eu não posso incluir a raiz do denominador. Então, muito cuidado com isso, tá, moçada? Então, vamos fazer aquilo que a gente se acostumou. Vamos dar nomes aqui. Eu vou chamar essa função de cima de função f e no denominador aqui eu vou chamar de função g. Então vamos lá trabalhar com as raízes, vamos descobrir as raízes, da função f. Na função f, x menos 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0, quem é o x? O x aqui nesse caso é o 3. Tudo bem? No denominador, a função g. Perceba que na função g, o 1 menos x não pode ser 0. 1 menos x tem que ser diferente de 0. Então, o 1 tem que ser diferente do x. Então, percebeu ali, Por que vai dar intervalo aberto no denominador, na raiz do denominador? Porque você não pode trabalhar com o número 1. Se você trabalhar com o número 1, você não vai ter imagem real. Então, agora nós fazemos a retinha lá. O procedimento é o mesmo da função da inequação produto, né? Então nós temos aqui a função f, uma retinha para ela. Daí nós temos a função g, uma retinha para ela também.
E agora aqui, ó, a fração f sobre g, que é onde nós vamos colocar a solução, né? Aqui. Raiz do numerador, 3. Então aqui, raiz do denominador, 1. Já coloca lá na reta solução, ó. Aqui é o espaço reservado para o número 1 e aqui vai ser o espaço reservado para o número 3. Perceba que de maneira natural nós dividimos, ó, a solução em 3 partes, né? Valores menores do que 1, valores entre 1 e 3 e valores maiores do que 3, né? Então, aqui é o espaço para o número 3, aqui é o espaço para o número 1. Então agora vamos analisar graficamente, né? Então a primeira, função afim, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, o coeficiente angular é positivo, então essa reta é crescente. Analisando o sinal dessa função, valores menores do que 3, a reta está para baixo do eixo. Significa que aqui a imagem é negativa e aqui também. Valores maiores do que 3, ó, aqui nós temos valores maiores do que 3, a reta está para cima do eixo x. Então aqui, ó, a imagem é positiva. Cuidado com a segunda função. Função afim, o gráfico também é uma reta, só que essa reta ela é decrescente, ó. Tá vendo? Ela é decrescente. Então, ó, o coeficiente angular, ó, aquele que multiplica o x é negativo, menos 1. Então, para valores maiores do que 1, a reta está para baixo do eixo. Então, aqui ela tem sinal negativo e aqui também. Para valores menores do que 1, a reta está para cima do eixo, ó, sinal positivo. E daí o que nós sabemos? A regra de sinal da divisão é a mesma regra de sinal da multiplicação. Então, se eu dividir dois números com sinais trocados, ó, menos que dividir mais, o resultado fica o quê? Menos. Se eu pegar menos que dividir menos, o resultado fica mais. E se eu pegar mais que dividir menos, o resultado fica menos. Tá? Cuidado, porque o intervalo ele é fechado. Eu posso incluir as raízes. Mas qual raiz que eu vou incluir? Eu vou incluir o 3. Ó. O 3 pode ser parte da solução. Porque é a raiz do numerador e é ela que vai tornar isso aqui zero. Ó. O número 1 não fará parte da solução. Porque se nós pegarmos o número 1, dá zero no denominador e não pode. Daí o que nós queremos? Nós queremos que a função tenha imagem maior do que zero. Onde que ela vai ter imagem maior do que zero? Entre as raízes. Ó. Então qual é o conjunto solução dessa inequação? Conjunto solução dessa inequação é qualquer valor de x pertencente aos reais, tais que o x seja maior do que 1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 3. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Então, ó, essa foi a ideia da inequação quociente. Vamos fazer um outro exemplo, só que agora misturando com o conceito de domínio de função. Deixa eu pegar aqui a canetinha que caiu. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, printa a tela aí. Deixa eu apagar aqui. Vou só mudar o lado aqui que já sujou um pouquinho o paninho. Pá. Então aqui, moçada, olha só. O domínio dessa função, ó, a função y igual a f de x, né? Y ou f de x. Definida por raiz quadrada. Eu vou colocar uma fração aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado
menos 5x mais 6 sobre, colocar x ao quadrado menos 1. Ou melhor, 1 menos x ao quadrado. Vixe! Então, olha só, essa aqui. Inequação quociente, por que ela vai cair na inequação quociente? Por causa da condição de existência da função. Eu quero estabelecer o domínio dessa função. Então, para estabelecer o domínio, nós temos que colocar a condição de existência. E qual vai ser a condição de existência aqui? Ó? Perceba que nós temos uma função dentro da raiz. Qual é a função que está dentro da raiz? Toda essa fração aqui, ó. Toda essa fração. E aquela fração, ela vai ficar isso aqui, ó. Nós vamos ter x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre 1 menos x quadrado, ó. Essa fração está dentro da raiz. Se está dentro da raiz, não pode ter valor o quê? Negativo, para dar um valor real. Então, o que tem que acontecer? Toda essa fração tem que ser um resultado maior ou, no mínimo, igual a zero. Então, ó, a condição de existência daquela função me levou numa inequação de que tipo? Numa inequação quociente. Como que nós resolvemos? Achando as raízes da função. Então, olha só. Vou chamar essa aqui, como lá eu já tenho função f, eu vou chamar essa aqui de função h e essa aqui eu vou chamar de função x. Então, vamos descobrir a raiz da função h. Ó. Então, para a função h, então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aqui, moçada, perceba o seguinte, ó, é uma equação de segundo grau. Dá para fazer Bhaskara, só que aqui eu vou forçar um pouquinho e utilizar a soma e produto. Lembra lá? Ó? Dois números que a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 6. Dois números que simultaneamente a soma dá 5 e o produto dá 6. Quem é que são? Uma raiz é 2 e a outra raiz é 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Tá? A outra raiz, ela cabe aqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho. Assim, ó. 1 menos x ao quadrado. Cuidado, está no denominador. Se está no denominador, não pode ser zero. 1 menos x ao quadrado diferente de zero. Então, o número 1 tem que ser diferente do x ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, o x, que número elevado ao quadrado dá 1? Então, o x tem que ser diferente ou do mais 1 ou do menos 1. Beleza? Daí agora, ó, vamos fazer lá a solução. Então, nós vamos ter aqui, ó, a função h, retinha para a função h. A função x, reta para a função g, e a função h sobre g. Então, aqui, ó, h dividido por g, que é a que vai definir qual é o domínio dessa função. Vamos marcar as raízes lá. A primeira função, as raízes são quem? 2 e 3. Então, eu tenho aqui uma raiz igual a 2 e a outra raiz igual a 3. A segunda função, raízes menos 1 e 1. Então, eu tenho aqui, ó, uma raiz igual a menos 1 e a outra raiz igual a 1. Perceba que, naturalmente, ó, na hora que eu projetar essas raízes, ó, eu vou dividir o domínio em 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Então, aqui está o menos 1, 1, 2 e 3. Vamos analisar o sinal agora de cada uma das funções. A primeira, função de segundo grau, o grafo é uma parábola, coeficiente do termo de grau 2 é positivo, então a parábola tem concavidade voltada para cima e passa no eixo x nas raízes, no 2 e no 3.
A segunda, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, o coeficiente do termo de grau 2 é negativo, então a concavidade da parábola é voltada para baixo e passa no eixo x nas raízes da função. Tudo bem? Vamos estudar o sinal agora. Então, para essa função, gráfico abaixo do eixo x, imagem negativa. Para os outros valores, o gráfico está acima do eixo x. Então, um sinalzinho em cada intervalo. Tá vendo? A segunda, gráfico acima das raízes, imagem positiva. Gráfico abaixo das raízes, imagem negativa. Daí agora nós fazemos o estudo do sinal, mais que divide menos, menos, mais que divide mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Outra coisa, nem sempre vai dar alternado os sinais aqui, vai depender dos valores, tá? Aqui nós tivemos 4 valores separados, pode ser que isso não aconteça de dar os valores com sinal sempre alternado. O que nós queremos? Nós queremos que a função, que essa inequação, me dê resultado maior ou igual a zero. Onde que ela vai dar zero? Só para o 2 e para o 3, que são as raízes do numerador. No numerador pode ser zero. O menos 1 e o 1, não. Vai dar zero no denominador. Daí não pode, Então aqui intervalo aberto, intervalo aberto. E aonde que nós vamos ter o resultado positivo? Ou para x entre menos 1 e 1, ou para x de 2 até 3. Então, qual que é o domínio da função f? O domínio da função f é o intervalo aberto de menos 1 até 1, união, intervalo fechado de 2 até 3. Ou qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1, menor do que 1, ou x maior ou igual a 2, menor ou igual a 3. Beleza? Então foi aí o estudo de inequações. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.